Olá, meu nome é Isabelle, sou graduanda do quarto ano do curso de Agronomia da UEMP e, junto dos meus colaboradores Felipe, Lauro e Ana Maria, realizamos a avaliação da silagem de milho confeccionada em municípios da região norte pioneira do Paraná, sob a orientação do professor Dr. Petrônio Pinheiro Porto. A silagem de milho é um dos principais volumosos utilizados na alimentação de bovinos, e a sua qualidade é um fator primordial. Desde o momento da sua produção, onde envolve a escolha de um cultivar adequado, o manejo dessa cultura, como ela vai ser conduzida, o preparo dos silos, até o momento em que for fornecer para os animais, de modo que eles tenham aproveitamento desse volumoso e, principalmente, que ele consiga suprir a necessidade do animal. E se isso acontecer, é porque é um produto de qualidade. Este trabalho traz como objetivo avaliar a atual situação das silagens que estão sendo fornecidas aqui na região do norte do Paraná, e fizemos isso avaliando o tamanho de partículas e a quantidade de grãos. Visitamos 22 propriedades com a atividade principal de gado leiteiro, algumas com gado de corte e ovinocultura, e coletamos 25 amostras. Eu trouxe 3 imagens aqui de silos. A primeira é de um silo ainda coberto por terra, fechado, né, antes da sua abertura, em período de fermentação. Esse segundo silo é um silo exemplo, totalmente compactado, coberto por lona, e ele é manejado com uma desensiladeira. Então, dá para ver certinho na imagem que é retirada as camadas corretamente. Seria um silo modelo esse. E das 22 propriedades, somente um tinha essa tecnologia da desensiladeira, que foi esse da foto. A terceira imagem já é em relação ao processo de coleta das amostras. Então, pegávamos 15 porções espalhadas por todos os silos, em todas a camada exposta dele, embaixo, em cima, nas bordas, e colocávamos em um balde para em seguida fazer a mistura e deixar esse material homogêneo. Após a mistura, utilizávamos uma balança digital e uma jarra para pesar a quantidade de 2 litros do material total, para em seguida começar a primeira avaliação, utilizando o separador de partículas Penn State, que é a segunda imagem. Pegávamos todo o conteúdo da jarra e despejávamos sobre a primeira peneira do separador. E com movimentos de vai e vem sobre esse cano de PVC, as partículas conseguiam se dissipar por todas as peneiras. Após fazer isso várias vezes, pegávamos com o auxílio de um pincel o que tinha ficado retido em cada peneira, voltávamos na jarra, uma por uma, e fazíamos a pesagem, anotando numa planilha para em seguida fazer o cálculo. Esse foi o primeiro método de avaliação, que é em relação ao tamanho de partículas. O segundo método de avaliação foi utilizando o copo de monitoramento de processamentos de grãos em silagem de milho, que é esse da imagem. Da amostra total daquele balde, pegávamos um copo cheio e contávamos quantos grãos inteiros tinham nele. Fizemos esse processo 3 vezes para fazer uma média e obter um valor mais preciso. Aí a primeira imagem é do copo cheio, em seguida a contagem de grãos, colocando os grãos inteiros dentro do copo. E com os valores que conseguimos, percebemos que os produtores não conseguiram atender às recomendações técnicas. A tabela número 1 é em relação ao copo, monitoramento de quebramentos de grãos da silagem de milho, onde ele traz como recomendação que uma silagem ideal, ela tem menos de 2 grãos inteiros em cada amostra daquela. Uma silagem adequada vai ter grãos de 2 a 4 grãos inteiros, e uma inadequada é aquela que apresenta mais de 4 grãos inteiros. Das 25 amostras, 6 ficaram no padrão ideal em relação a grãos, 4 no padrão adequado e 15 no padrão inadequado. Assim, né, nesse processo do copo, chegamos a contar mais de 12 grãos inteiros, então, assim, é um valor muito discrepante. A tabela 2 é em relação à avaliação do tamanho de partículas da silagem, do separador Penn State. Trouxe novamente a imagem da peneira, onde vocês conseguem observar as 4 peneiras, e elas são divididas em relação ao tamanho de partícula que elas conseguem reter. Por exemplo, a primeira peneira, que é essa de cima,
ela retém partículas maiores que 19 milímetros. A segunda peneira vai reter partículas que tenham de 8 a 19 milímetros. A terceira peneira, de 4 a 8 milímetros. E a última, partículas que sejam menor que 4 milímetros. Então, assim, de tudo que vimos, que avaliamos, que conhecemos, ficou muito explícita a necessidade de um suporte técnico a esses produtores. As silagens que avaliamos ou estavam muito grosseiras, sobrando principalmente nas duas primeiras peneiras do separador, ou extremamente picadas, o que gera uma grande seleção no coxo pelos animais. E acredito que este fato está totalmente ligado em relação ao ajuste do maquinário e à velocidade como ele é conduzido. Diante das entrevistas que fizemos com os produtores, perguntávamos como é feita a regulagem do maquinário e quantas vezes é feita a regulagem do maquinário. Na maioria das vezes, o próprio produtor fazia essa regulagem e a maioria faziam isso antes de começar a colheita. Regulavam uma vez as facas e as contrafacas e iniciavam a colheita e iam até terminar a área, entendeu? Não tinha uma outra regulagem depois de tantas horas, depois de tantas toneladas colhidas, por exemplo. E é evidente que essas facas vão perdendo o seu corte. Então, pode ser que no começo a silagem até esteja no padrão ideal, porém, no decorrer do tempo, ela vai perdendo o seu corte, deixando as partículas grandes, não cortando os grãos. O armazenamento correto também é um fator primordial nisso. Muita silagem encontramos elas abertas, expostas ao tempo, o que não é o ideal. E as principais queixas dos produtores foi em relação à escolha de um cultivar, principalmente ao ponto de corte, porque são propriedades de pequenos produtores, então a maioria, um auxilia o outro, quando termina de colher de um, usa o mesmo maquinário para colher do outro, então aí varia de acordo com o trabalho deles, não em relação a um ponto de corte de matéria seca, que seria o ideal. A falta de um técnico para ir lá dar essa assistência, escolha de cultivar, ponto de colheita, e também em relação ao desconhecimento dessa técnica que apresentamos a eles, tanto do separador de partículas quanto o copo de monitoramento. Como conclusão, infelizmente, as silagens avaliadas não se apresentaram no padrão que esperávamos, no padrão que é adequado, e fica muito evidente a perda que esses produtores estão tendo, desde o processamento, desde lá de onde eles plantam o milho, até a colheita, até a formação do silo, e principalmente o momento que é dado ao animal essa silagem, onde ele não está tendo o aproveitamento devido. E percebemos a carência da região à assistência de técnicos capacitados para poder orientar esses produtores. Meus agradecimentos agora, principalmente ao meu orientador, que me deu essa oportunidade, aos produtores que cederam suas propriedades para podermos visitar e fazer essas avaliações, mesmo em relação à pandemia, trouxe uma imagem aí, seguindo as normas de máscara e distanciamento. A ITC do Brasil e a Terra Desenvolvimento Agropecuário, pelo fornecimento da peneira, do separador de partículas. A direção e funcionários do campus Luiz Meneghel, que forneceram o carro e me ajudaram no que eu precisei ali dentro da universidade. E a Fundação Araucária pela concessão da bolsa para que pudesse realizar este trabalho. Muito obrigado. Este é o meu trabalho e aqui estão as referências que utilizei na literatura.